E essas repetidas rebeliões e os massacres registrados em alguns presídios do país, como o de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, comprovam que o sistema prisional atual não deu certo. Ao invés de corrigir, as prisões hoje são locais de disputa de facções e muita violência. As autoridades enfrentam vários problemas para controlar essa situação. Agora, quem fala sobre esse assunto com a gente aqui é a advogada criminalista Lília Frankstal. Doutora Lília, muito obrigado pela presença da senhora aqui no Hora News. Obrigada a você. A gente vê tudo isso e não é de hoje. Claro que esse ano parece que a crise realmente ficou mais evidente para todo o Brasil. Há soluções? A solução começa lá atrás, revendo tudo que foi feito no sistema carcerário. O sistema carcerário ficou abandonado por muito tempo e agora está explodindo, é uma panela de pressão. Né? A solução não é construir mais presídio ou prender mais. O Brasil é o 4º país no mundo que mais prende. E prisões provisórias que poderiam ser evitadas. Pequenos delitos que poderiam cumprir medidas cautelares e aí acabar com a superpopulação. Demora muito hoje para o preso ser julgado? Muito, muito. Por que Porque o Brasil está tentando colocar a seriedade da audiência de custódia, onde o preso tem que ser levado em 24 horas à presença de um juiz. Mas isso está sendo ainda implantado e não é toda hora que é possível isso, até por uma questão de física mesmo, né? De pessoal e a polícia é quem tem que fazer esse transporte. Acelerar esse processo é um dos caminhos para tentar esvaziar um pouquinho. Foi feito um mutirão carcerário já, onde foram bons os resultados, mas a superpopulação é muito grande. Então precisa ser levado a sério para que possa sair da prisão quem não precisa estar lá e que possa ser olhado e o Estado possa retomar o controle dos seus presídios com os presos que realmente têm que estar dentro da prisão. Na opinião da senhora, os estados e também o governo federal investem pouco no sistema? Muito pouco no sistema. O sistema prisional ficou abandonado e agora ele está explodindo. Então precisa de um investimento, precisa de um programa de reeducação, porque no Brasil não existe nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então esse preso que todo mundo fala, é terrível, ele uma hora vai para a rua. A escolha é reeducá-lo ou deixá-lo mais feroz. A senhora falou em reeducação. A gente não vê isso, né? Não, nem nos presídios e também nas casas de apoio aos menores, não existe. A gente não enxerga isso. Mas tem algum rascunho de projeto, alguma coisa que dê esperanças para a gente? Existe. Em 1972, em São Paulo, em São José dos Campos, inaugurou a primeira APAC, que era uma penitenciária privada, uma penitenciária modelo. O índice de reincidência nas APACs era de 8%. Existiam alguns outros problemas. Para o pessoal entender, é um índice baixo, né? 8%. Muito baixo, muito baixo. O índice no Brasil todo de reincidência dos presídios comuns chega às vezes a 80%. O que a gente viu em Alcaçuz, na opinião da senhora, a polícia demorou para agir ou não? A polícia... Porque a mesma coisa aconteceu em Manaus, né? A polícia também demorou para entrar. Enfim, mas foi uma demora, porque se entrasse também, de repente, poderia ser pior. A gente não sabe o que poderia acontecer. A situação é extremamente complicada. Se a polícia entrar e tiver um choque, pode acontecer um massacre com a polícia envolvida. Se a polícia não entrar, eles mesmos acabam se matando e acontecendo essa tragédia toda. É muito difícil essa situação. O Estado tem que arrumar um caminho firme para retomar o controle dos presídios. Essa medida agora, porque a gente vê várias facções e essa formação de facção também faz com que a violência, claro, aumente. Se elas não existissem, de repente os presos poderiam conviver de maneira mais harmoniosa ali. Agora, essa separação com muro, com containers, o pátio ficar reduzido, isso é ok perante a lei, assim, na opinião da senhora? Não é seria ilegal? Ilegal, mas é um atestado. Está assinando que não está conseguindo controlar o presídio. Né? O Brasil, ele aumentou em 507% de 1993 a 2011 a população carcerária. Agora, a pergunta, diminuiu a violência? Então, você pegar os presos e jogar dentro de um presídio não é a solução. Aí
Você dá soldados para as facções criminosas. Bom, doutora, claro que esse assunto rende, mas a gente gostaria de conversar com a senhora também sobre um outro assunto que tem tomado todo o nosso noticiário, que é, infelizmente, a morte do ministro Teori Zavascki. A Justiça do Rio de Janeiro decretou agora um sigilo na investigação. É para ser sigilosa mesmo essa investigação? E por quê? E por que não ser não sigilosa, de repente? Porque a população está muito interessada, quer saber que pé que está essas investigações. Em 2014, foi sancionada a Lei 12.970, que decreta que todas as investigações com acidentes aéreos são sigilosas no Brasil. Então, o CENIPA são os primeiros que têm contato com aquela cena e com todas as informações, com caixa preta. O Ministério Público e o Judiciário têm que requisitar, pedir autorização ao CENIPA para poder ter acesso a isso. O primeiro que vai... Porque a intenção do CENIPA é que não aconteça outro acidente. Então, ele não procura culpados. Ele quer prevenir. Já o Ministério Público tem que investigar se houve um crime, se houve negligência, alguma coisa. Então, ele quer punir. Só que, no caso do acidente aéreo, o CENIPA tem prioridade total. Certo. E essas informações do CENIPA, elas poderiam ser utilizadas como provas mais para frente? Não. Não? Só sob autorização. As pessoas, depois do acidente da Gol e da TAM, as pessoas tinham medo de fornecer informações. E aí, colocou-se que essas informações não prejudicariam as pessoas em prol de uma melhor investigação do acidente aéreo para que não se repetisse. Então, não podem ser utilizadas. Isso tem que ser reinvestigado com um assessor do CENIPA, junto com o Ministério Público, e esse assessor do CENIPA, esse membro do CENIPA, não pode ter participado da investigação. Então, por exemplo, só por exemplo mesmo, né? A gente não sabe de nada ainda, mas vamos supor que o CENIPA encontre algo muito grave, algo que realmente poderia ir para a esfera criminal. Esse fator não poderia ser usado? Não, o fator sim. O que não poderia era prejudicar as pessoas que estariam depondo ou levando à conclusão, as testemunhas ou alguém que estivesse envolvido, que aí já não é o caso porque são 5 pessoas e as 5 pessoas, né, e as testemunhas todas já deram até esse depoimento do que viram. Não, mas se o CENIPA encontrar algo grave, aí sim o Ministério Público pode utilizar como prova para incriminar alguém mais prova, sim, para incriminar o culpado, não alguém que participou da investigação. Tá ótimo. Eu conversei aqui, então, com a advogada criminalista Lília Franquestal. Doutora, muito obrigado pela presença da senhora aqui no Hora News, viu? Obrigada. A gente espera uma próxima vez. Obrigado.